Fundo cinza. Ao centro, ilustrações em amarelo e cinza. Uma mão batendo um malhete. Uma mulher segura um bebê. Ela para em um ponto de ônibus com pessoas reunidas. Passa um ônibus amarelo. Uma fumaça cinza sai do ônibus e preenche a tela por completo. Usina nuclear com torre expelindo fumaça cinza. Fachada do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Estádio do Maracanã. Ao centro, balança da justiça. Aperto de mãos. Ao fundo, Cristo Redentor. Fundo cinza. Ao centro, ilustração do globo terrestre com as letras MP Olá, Cidadão. Começa agora mais um MP Cidadão. E no quadro MPRJ pelo Estado de hoje, veja a atuação do órgão nos municípios de Casimiro de Abreu e Macaé. A promotora de justiça, Tatiana Pereira, vai comentar a Operação Gohan, realizada contra o tráfico de drogas na comunidade do Arroz, em Casimiro de Abreu. Da escalada o promotor do programa. de justiça, Lucas Bernardes, vai falar sobre a participação do MPRJ em audiência pública da Alerj para debater cuidados socioambientais com o Rio Macaé. No quadro Por Dentro do MPRJ, assista a continuação da matéria sobre justiça restaurativa, tema já introduzido no programa da semana passada. A promotora de justiça, Gabriela Lusquinhos, e o psicólogo e facilitador Esley Cardoso vão explicar a parceria entre a SEMEAR do MPRJ e o DEGASE para a utilização de práticas restaurativas no sistema socioeducativo. No quadro MPRJ nas redes, você vai ver uma campanha sobre as atividades, funções e atribuições do Ministério Público. E no quadro Juridiquês, conheça o significado do termo quórum. Está no ar para todo o Brasil, MP Cidadão. É o Ministério Público mais perto Estúdio de do você. fundo amadeirado com televisor ao centro. Bianca Nascimento, mulher adulta de pele branca e cabelos O castanhos. Ministério Público tem como missão constitucional a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Mas na prática, você sabe o que faz o MP? Saiba mais no quadro MPRJ nas redes. Fundo azul, ilustrações, globo terrestre com mapa do Rio de Janeiro ampliado em amarelo, computador com redes sociais abertas, celular com logo do YouTube, Nas ao redes centro, sociais, MPRJ o nas MPRJ redes. segue a campanha conjunta com o seu laboratório de inovação, o Inova, Logo, divulgando Inova em suas redes MPRJ. sociais a série de postagens informativas sobre as funções, atribuições e atividades do Ministério Público como guardião dos direitos do cidadão. Os novos posts explicam, por exemplo, como ocorrem os processos judiciais e o que são inquéritos civis. Acompanhe. No quadro MPRJ Imagem retorna ao do Estado, estúdio. você acompanha o trabalho de membros do órgão em todo o território fluminense. Assista agora à atuação dos membros do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro nos municípios de Casimiro de Abreu e Macaé. Ilustração. Diferentes pontos de localização surgem acima de diferentes cidades do Rio de Janeiro. Em letras vermelhas, MPRJ pelo Estado. Em Casimiro de Abreu, na região dos Lagos, o MPRJ deflagrou operação em parceria com a Polícia Civil para combater o tráfico de drogas na comunidade do Arroz, no distrito de Barra de São João. Acompanhe. A operação Gohan foi deflagrada Tatiana a partir Casires de de uma Lima grande Augusto apreensão Pereira, de promotora de drogas justiça feita pela Polícia MPRJ. Militar no ano de 2019. E essa grande apreensão foi feita na região da comunidade do Arroz, situada em Barra de São João, Casimiro de Abreu, que é um local já conhecido ali das áreas que atuam na segurança pública, como o tráfico de drogas, né, dominada pelo tráfico de drogas, uma das organizações criminosas que atuam no nosso estado, o Terceiro Comando Puro. A partir daí, foram tomadas algumas medidas de tentativa de identificação dos responsáveis, dos proprietários desse material entorpecente. Em seguida, foram realizadas diversas diligências, dentre elas foi requerida e deferida pelo juízo interceptação telefônica de alguns terminais aos quais a Polícia Civil tinha acesso, e com a participação nossa do Ministério Público foram feitas algumas renovações dessas interceptações telefônicas e identificados ali diversos diálogos que apontavam não só os responsáveis pelo tráfico local, como determinava também as funções de cada um. Na realidade, foram expedidos 36 mandados de prisão, porque um elemento Operação Gohan. entre o oferecimento da denúncia
e a deflagração efetiva, viemos a descobrir que ele veio a óbito. 36 bonecos amarelos e Foram enfileirados. 10 elementos já estavam 26 dos bonecos inseridos ficam no da sistema cor cinza. carcerário e foram cumpridos 13 mandados de prisão, dentre eles. O Dos restante 26 permanece bonecos, 13 foragido. ficam da cor verde. Como Os foi a bonecos primeira sobrantes ficam da operação cor dessa vermelha. monta, desse porte, ali na comunidade do Arroz, em Barra de São João, nós optamos por fazer um trabalho realmente minucioso Página e retirada da demandou internet. tempo nesse sentido, em razão da quantidade de réus, da quantidade de fatos e do que foi sendo apurado. Tendo em vista que, além da associação criminosa, identificação de funções que iam aparecendo a cada período de investigações e a cada diligência que ia sendo feita ao longo desse tempo, também foram identificados alguns crimes periféricos, como homicídios praticados por esse grupo criminoso, como delitos de corrupção ativa envolvendo oferecimento de vantagem a policiais militares que patrulhavam o local. Com relação à conduta praticada pelos policiais militares de deixar de praticar o seu ato profissional, no exercício de suas funções em razão do recebimento desse dinheiro, esse fato não é da atribuição da promotoria de Casimiro de Abreu, da Justiça Comum, vamos dizer assim. Ele é de atribuição da Justiça Militar, da Auditoria Militar, então foram encaminhadas peças para a Promotoria de Justiça junto à Auditoria Militar com atribuição para a investigação penal, para ali identificar quem são esses policiais. As investigações continuam, outros braços dessa facção criminosa estão sendo investigados e em toda a região estamos fazendo a todo momento investigações e diligências visando coibir o tráfico de drogas, inclusive nas rodovias federais que cortam o nosso município, que tanto prejudicam, causam violência, causam homicídios e atrapalham a vida do cidadão comum, o cidadão que apenas quer desfrutar de sua vida numa cidade pacata do interior. Em Macaé, no norte do estado, o MPRJ participou de audiência pública promovida pela Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Alerj para debater questões socioambientais relacionadas ao rio Macaé. Na ocasião, foi discutida a implantação de atividades econômicas que podem impactar na qualidade e quantidade de água do rio Macaé, como implemento de termoelétricas. O rio Macaé Lucas Fernandes Bernardes, titular da primeira Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude de Macaé, não infracional, integrante do GTT, Segurança Hídrica MPRJ. E parcialmente 5 outros municípios: Nova Friburgo, Casimiro de Mapa Abreu, com os locais mencionados em destaque. Carapebus e Rio das Ostras. Esse rio nasce em Nova Friburgo e ele percorre 136 quilômetros aproximadamente até desaguar aqui na Foz, no município de Macaé. É um rio bastante diverso, que é dividido aí em poderíamos dizer assim, 3 unidades diferenciadas. A primeira delas, o alto curso do rio Macaé, que é composto aí por diversas nascentes. Bacia hidrográfica do rio Macaé. No mapa, destaque em diferentes cores. Macaé, que é uma parte do rio com grandes desníveis, e a terceira, o baixo curso, que é composto aí por uma área de baixada pela região litorânea e também onde o rio deságua no Oceano Atlântico. A Comissão de Defesa do Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro convocou aí uma audiência pública para debater questões socioeconômicas do rio Macaé, que estão bastante em evidência na atualidade, devido ao impacto de novas atividades econômicas que estão sendo licenciadas aqui na bacia hidrográfica e que tem potencial para impactar negativamente aí a disponibilidade de recursos hídricos do rio. Participaram da audiência pública a Comissão de Página Defesa do Meio retirada da Ambiente da Alerj, internet. que presidiu essa audiência, representada aí por deputados estaduais. Também participaram um vereador da Câmara Municipal de Macaé, representantes do município, da Universidade Foto de Federal uma do Rio de bancada com Janeiro, homens e e mulheres de principalmente a máscara. sociedade Foto de uma civil, arquibancada que com foi pessoas representada sentadas com cartazes. massivamente por Fora diversas PCH associações Macaé. e organizações não governamentais.
Balanço hídrico é a relação entre a disponibilidade e a demanda hídrica, ou seja, a vazão que resta no rio após a retirada de água para diversos usos, como uso industrial, abastecimento público, uso agropecuário, entre outros, né? O Rio Macaé já durante a elaboração do seu plano de recursos hídricos no ano de 2012, foi constatado aí Página diversos retirada da pontos do Rio internet. Macaé em Elaboração do que Plano de já há Recursos uma Hídricos da preocupação Região com a vazão de Hidrográfica referência do Macaé e das rio Ostras. após a retirada aí de água para os diversos usos. Assim, por exemplo, na margem direita do Rio Macaé, existem pontos de captação para abastecimento industrial cuja vazão está comprometida em 60 a 8% da vazão máxima de referência. Na região denominada Severina, outro ponto em que há uma Os trechos preocupação mencionados saltam com um a um para o o centro da tela. comprometimento da vazão máxima do Rio Macaé após a retirada aí para usos de termoelétricas, de atividades industriais e para abastecimento público. Além disso, o rio sofre atualmente com o assoreamento decorrente, sobretudo, do uso inadequado do solo por atividades agropastoris. Em relação à necessidade de atualização do balanço hídrico, este é fundamental atualmente, por quê? Porque o balanço hídrico realizado no plano da bacia hidrográfica, ele foi realizado no ano de 2012, e desde então as atividades econômicas e sociais nos municípios que são aí margeados pelo Rio Macaé, elas modificaram significativamente. Houve um ápice e posteriormente um declínio da cadeia de óleo e gás, sobretudo no município de Macaé, e atualmente a retomada aí, inclusive com o município buscando outras formas de energia, ou algumas não sustentáveis, e também porque no plano de recursos hídricos, lá em 2012, já é sinalizado em alguns pontos de captação que deveria haver restrição de novas outorgas de direito de uso de recursos hídricos para garantir a vazão do rio de Macaé. Hoje, boa parte da água do rio Macaé ela é utilizada para fins industriais. Contudo, a grande Novos preocupação que empreendimentos surge aí podem para a demandar sociedade, quantidades também para o Ministério significativas Público, de água, como através do Grupo projetos de Temático instalações Segurança de Hídrica, central hidrelétrica, está de relacionada termoelétrica e de um com a terminal implantação de portuário. novos empreendimentos que podem demandar GTT quantidades significativas MPRJ. de água. A título de exemplo, há projetos de instalação de pequena central hidrelétrica no curso do rio, de pelo menos 3 termoelétricas e também de um terminal portuário. Todas essas atividades podem demandar quantidade significativa de água. Por isso é fundamental que o órgão ambiental, gestor do recurso hídrico, ele dê transparência e possibilite ao Ministério Público e também à sociedade civil que acompanhem esses processos de licenciamento para que avalie se há água suficiente para a instalação desses empreendimentos. E nós vamos seguir acompanhando o trabalho do MPRJ para garantir a segurança hídrica do Rio Macaé. Agora nós vamos para um rápido intervalo. No próximo bloco, não perca a última parte da entrevista sobre justiça restaurativa. Não saia daí, o MP Cidadão volta já. Siga MPRJ nas redes sociais. MPRJ, Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Instagram e YouTube, @mpRJ.oficial. Facebook e Twitter, @MP_RJ. LinkedIn, @MPRJ. Estamos apresentando MP Cidadão. Voltamos a apresentar No programa MP da semana Cidadão. passada, nós exibimos a primeira parte de uma matéria sobre o conceito de justiça restaurativa e sua aplicação no âmbito do MPRJ. Estúdio Agora, de fundo confira a amadeirado com continuação televisor dessa ao conversa centro. e Bianca veja como a Nascimento. instituição utiliza as técnicas de práticas restaurativas na área da socioeducação. Sequência de imagens externas e internas do MPRJ. Ao centro, em letras brancas e vermelhas, por dentro do Nesta segunda parte da MPRJ. conversa, a promotora de justiça Gabriela Lusquinhos e o psicólogo e facilitador Esley Cardoso explicam a parceria entre o Degase e a Semear MPRJ e as formas de aplicação de práticas restaurativas como a escuta empática com servidores e internos do Degase. Acompanhe.
Existe também a possibilidade de aplicação da Gabriela justiça dos Santos restaurativa, Lusquinhos, ou promotora seja, de de justiça, práticas restaurativas, MPRJ, como titular da forma de 2ª prevenção do Promotoria de Justiça conflito, da Infância e da ou Juventude até mesmo Infracional da após um capital e conflito integrante da instalado, para FT Degase, retomar MPRJ. a Justiça paz numa Restaurativa, unidade. JR. E sobre esse ponto específico, eu posso trazer aqui como exemplo a atuação da CMA na unidade feminina SEMEAR, Parque GC, Coordenadoria de por meio de Mediação, uma Métodos cooperação Autocompositivos e com a Sistema Força Tarefa Restaurativo. Degase, que também foi instalada com o FT objetivo Degase, de força-tarefa para minimizar ou fiscalizar de as unidades do enfrentar Departamento Geral de a questão Ações da violência institucional. E Socioeducativas. o Ministério Público, ele, como Página um retirada da braço internet. que mostra a justiça restaurativa como um caminho efetivo, ele também acaba se colocando como um pacificador social. A partir dessa oitiva inicial, que é de suma importância, é um direito dele, é um direito do Lei número adolescente, é possível que a gente já aplique medidas 8069/1990, protetivas a Estatuto esse da Criança e adolescente. do E Adolescente. nesse momento também se abre uma porta para a justiça restaurativa. Quando a gente começa a fazer, lá em 2021, esses mapeamentos no Eusley contexto do Cardoso, Degase, a psicólogo e gente entende que a gente facilitador, precisa dar Coordenadoria conta de de duas Mediação, coisas Métodos no Autocompositivos contexto e da Sistema socioeducação. Restaurativo, Uma das coisas SEMEAR, a gente precisa MPRJ. cuidar e Página olhar para retirada os da servidores que internet. trabalham no sistema socioeducativo. A gente precisava também estabelecer alguma estratégia para conseguir acessar os adolescentes nesse período. A gente então pensou em ofertar escutas. E aí, essas escutas que a gente ofertou naquele momento eram escutas que eram, a gente chama de escuta empática. O que é uma escuta Atuação empática, né? MPRJ. É uma Desde o escuta início que da ela é muito pandemia de adotada no campo da Covid-19, comunicação não cerca de 500 violenta, adolescentes passaram pela onde escuta a gente empática. vai estabelecer ali um espaço confortável para que a conversa possa acontecer. Esse espaço ele vai ser confortável e baseado na confiança. Acontecia então de maneira remota. Nós tínhamos 2 facilitadores, um facilitador que era daqui da CMA e outro facilitador que era do núcleo central de JR do Degase. A gente fez aí então uma parceria para que Página houvesse entre retirada da a gente e internet. eles uma transmissão de conhecimento. Nós, como promotores de justiça, que fiscalizamos unidades socioeducativas, temos a obrigação de realizar as inspeções nas unidades. A partir dessas inspeções, descortinou uma oportunidade de realização de práticas circulares para ouvir esses servidores do Degase. Partindo dessa premissa que Esley também trouxe, da necessidade de cuidar de quem cuida. Esse agente socioeducativo ele está inserido ali num contexto, num ambiente que não é o melhor para ser realizado um atendimento socioeducativo de qualidade. Ele também precisa de cuidado. Então, nós, junto com Wesley e a equipe da CMA, nós íamos nas unidades e sentávamos em círculo e era um momento de ouvir os agentes socioeducativos, as equipes técnicas, os diretores. Era realmente um momento que nunca tinha acontecido antes. A ideia desse projeto é ampliar para que nós tenhamos um programa de justiça restaurativa na socioeducação, que não abranja apenas a escuta do adolescente dentro da unidade, que não abranja apenas processos circulares com servidores das unidades socioeducativas, mas que possam perpassar também a parte externa, como a polícia, como o sistema de saúde, os conselhos tutelares, abrangendo também famílias, a comunidade e também vítimas de atos infracionais, promovendo, então, a solução pacífica de conflitos. A justiça restaurativa não é uma panaceia que vai resolver todas as coisas. Eusley A gente Cardoso, psicólogo precisa e de, facilitador, atrelado a Coordenadoria esse de processo de mudança Mediação, de Métodos cultura, Autocompositivos e respostas Sistema que são Restaurativo, políticas públicas, SEMEAR, uma maior MPRJ. intervenção em relação aos CREAs, em relação aos CRAs. A gente precisa de uma articulação com a educação, a gente precisa de fomento de outras coisas para que possam dar suporte a esses meninos. Então, uma vez que a gente está falando de socioeducação,
pode ser que a JR dentro do sistema socioeducativo seja o início para uma nova trajetória. Só que essa nova trajetória ela só vai acontecer com todo um suporte que ele vai encontrar fora dali. E a gente pode começar a pensar nisso desestigmatizando esse menino que passa pelo sistema socioeducativo. É importante também entender que Gabriela dos Santos Lusquinhos, promotora de justiça, MPRJ, titular da 2ª Promotoria de Justiça da Infância e da Juventude Infracional da Capital e integrante da FT Degase, MPRJ. Ou omissão dos seus pais, dos seus responsáveis legais, ele está em situação de risco também por conta de uma omissão do Estado e ele está em situação de risco por conta da sua própria conduta, que acabou por praticar um ato infracional. É um resultado assim que a gente nota de processo. E é muito comum, né? Eu lembro de um menino que eu atendi aqui antes da pandemia, e ele passou por todo o processo restaurativo, e no final, né, ele virou para mim, no último encontro, ele virou e falou assim: nossa, encontrar você aqui foi um presente. Um presente porque eu pude me ver em você, mas além disso, porque você conseguiu fomentar em mim mudança. Para assistir a primeira parte dessa matéria, acesse o canal do MPRJ A imagem volta ao no estúdio. YouTube. Aproveite para se inscrever e ativar as notificações. mprj.oficial. Bom, provavelmente você já deve ter escutado que uma votação foi adiada por falta de quórum. Mas você sabe o que essa palavra significa? Saiba mais no quadro Juridiquês. Fundo vermelho, ao centro em letras brancas. MPRJ Juridiquês. Sem consenso e quórum, votação da reforma tributária é adiada na CCJ. Fonte, Agência Senado, 31 de maio de 2022. Quórum. Você sabe o que significa? Quórum é o número mínimo de pessoas necessárias para que uma sessão ou deliberação de um órgão colegiado, como um tribunal ou uma assembleia legislativa, possa ser válida. Conheça as expressões usadas no meio jurídico. YouTube, mprj.oficial. Facebook, @mprj.oficial. Twitter, @mp_rj. Instagram, @mprj_oficial. Imagem retorna ao E de estúdio. nos seguir nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. linkedin.com/company/mprj. www.mprj.mp.br. Nos vemos na semana que vem. mpcidadão, Um forte abraço e até mais. @mprj.mp.br. Créditos na tela.